Olá, a paz do Senhor. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo do Antigo Testamento, parte 2. Estamos aí vendo os livros históricos. Já vimos Josué, já vimos Juízes, já vimos Ruth e agora vamos na sequência ver os livros chamados de livros dos reis. 1º e 2 Samuel, 1º e 2 Reis e 1º e 2 Crônicas, que narram o período do reinado, período do governo dos reis sobre o povo de Israel. Hoje nós vamos começar com 1 Samuel. Vamos estudar esse livro. Na verdade, são dois livros em um, pois 1ª e 2 Samuel eram um único livro. Durante muito tempo, durante a história dos judeus, ele foi um único livro, até que durante a tradução grega dos textos hebraicos do Antigo Testamento, viu-se que o livro ficou muito extenso. Naquela época, os livros não eram como são hoje. Os livros eram em rolos de papiro e o rolo ficou grande demais, era muito difícil de se ler, e por isso foi dividido o livro de Samuel em 1º livro de Samuel e 2º livro de Samuel. Hoje nós vamos nos concentrar no 1º livro. E vemos que o 1º livro, como eu disse, ele trata do início do governo dos reis sobre a nação de Deus, sobre a nação de Israel. Até então, Israel era uma teocracia, onde Deus governava. Teo vem do grego Deus, e cracia, governo. Então, havia uma teocracia, Deus era o governante, Deus governava a nação. A partir deste livro, nós vemos que o povo opta, veremos um pouquinho disso mais para frente, mas vemos que o povo clama, o povo se achega a Deus e opta por ter um rei, por se tornar uma monarquia, onde há um governante que é colocado ali. Eles acreditavam, inclusive, instituído por Deus, mas que a partir dele, os seus descendentes governariam, e não necessariamente alguém escolhido por Deus, como era na época dos juízes, que nós vimos na aula passada. Vemos que isso foi uma opção do povo, até porque as outras nações, estamos aí em torno, um pouco antes do ano 1000 antes de Cristo. Israel ali já se estabeleceu na Terra Prometida, não conquistou ela toda, como nós já vimos no livro de Josué e de Juízes. Vemos que ainda há partes a serem conquistadas, há nações inimigas ao redor, como Moabe, como Amaleque e outras. Mas o povo agora está mais unido, graças à ação dos juízes. Mas as demais nações eram governadas por reis, e o povo se sente então desejoso de também ter o seu rei. Isso não é algo que estava no coração de Deus, mas Deus permite que isso aconteça, para que o povo realmente viva essa experiência. O próprio Deus já havia dito isso lá em Deuteronômio, no capítulo 17, depois vocês podem ler com calma, 17 do verso 14 ao 20, em que Deus fala o que aconteceria se Israel tivesse um rei. E ao optarem por um rei, eles estavam ali colocando alguém que falharia, que às vezes até mesmo, digamos, exploraria o povo, mas ainda assim eles optaram por isso. Mais detalhes disso a gente vê no nosso material de apoio, vocês já têm aí. Peço que vocês estejam com a apostila nas mãos. Não comecei nem o vídeo falando sobre isso, mas peguem as suas apostilas, estejam com a Bíblia também para nós consultarmos algumas passagens aqui. E, enfim, esse é um resumo do período de reis, é um contexto de onde nós estamos. Então, em torno do ano 1000, um pouco antes.
Israel então se consolidando como nação, mas desejando, assim como as outras nações, ter um único governante, não mais como juízes que se levantavam aqui e ali para libertar determinadas porções da terra, mas um único rei. Até então, os juízes governavam. E quando iniciamos o livro, que chama-se, como falei, primeiro livro de Samuel, escrito então em sua maior parte por Samuel, não na sua totalidade, pois o final do livro narra a morte de Samuel, então acredita-se que Samuel escreveu uma parte dele e que outros profetas como Natã e Gade escreveram o restante. Mas então quando vemos, estamos aqui no início do livro, os juízes ainda estão gerenciando o povo. E o juiz da época era Eli. Foi o penúltimo dos juízes. O último viria justamente a ser Samuel. E nesse livro, nós vemos... esse livro tem algumas características. Uma delas é demonstrar a soberania de Deus. Porque mesmo o povo escolhendo um rei, Deus ainda era soberano. Mesmo o povo decidindo que um homem os governaria e não mais um juiz levantado pelo Senhor, Deus ainda era aquele que levantava reis e derrubava reis. Deus age em todo o livro de Samuel, nós vemos Deus agindo. Vemos Deus agindo desde as pequenas coisas, como nos primeiros capítulos, no primeiro capítulo, na verdade, no nascimento de Samuel, até nas coisas maiores, como a unção de Saul como rei, o cuidado com a vida de Davi para prepará-lo como rei, enfim. Mas Deus está ali demonstrando sua soberania no livro todo. Então, por mais que às vezes o homem não aceite que Deus é soberano, Deus, ele é soberano. Por mais que o homem tente muitas vezes agir por conta própria, agir na sua força, Deus, ele é soberano. Essa é uma lição que a gente aprende. E mais, Deus, ele se agrada daqueles que reconhecem sua soberania e obedecem a ele. Isso fica muito claro no decorrer do livro. Nós veremos aí, nos próximos vídeos ainda dessa aula, que 3 homens se destacam no decorrer da história de 1 Samuel. O próprio Samuel, que foi o último juiz e aquele que inicia então essa transição para a monarquia, Saul, o primeiro rei, e Davi, aquele que viria a ser um rei levantado de fato por Deus e de acordo com o coração de Deus, como a própria Bíblia fala. E o livro é claro em demonstrar que aqueles que obedecem ao Senhor, obedecem os seus mandamentos, andam segundo os seus preceitos, andam debaixo da soberania dele, esses são agradáveis ao Senhor e são levantados. E aqueles que são desobedientes são abatidos. Isso está lá na passagem que eu queria ler com vocês, 1 Samuel 15, verso 22, que é o nosso texto-chave, em que Samuel fala para Saul justamente sobre isso. Samuel, porém, respondeu: Acaso tem o Senhor tanto prazer em holocaustos e em sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? A obediência é melhor do que o sacrifício, e a submissão é melhor do que a gordura de carneiros. Então Deus, ele se agrada muito mais de um homem obediente, de um homem temente, de um homem que reconhece que Deus é soberano, que Deus sabe todas as coisas, do que um homem que é religioso apenas, que cumpre, sim, até cumpre os preceitos de Deus, a lei do Senhor, porém apenas exteriormente, não no interior. Até porque Deus também fala, num outro texto muito importante do livro, que é 1 Samuel 16, verso 7, o Senhor falando para Samuel diz assim: o Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor enxerga o coração. Texto muito conhecido desse livro. Então Deus, ele enxerga o coração do homem e ele quer encontrar corações obedientes. A esses a mão do Senhor favorece. E mesmo no meio das adversidades, que é o que vemos aqui no decorrer desse livro, principalmente na história de Davi, o Senhor permanece com ele.
Então, seguindo aqui a nossa apostila, nós vemos o seguinte: a origem do nome, né? 1 Samuel, como eu falei, nos manuscritos judaicos, 1 e 2 Samuel era um único livro. Depois ele foi dividido. Na versão grega, na verdade, o livro se chamava 1 e 2 Reis, na verdade, e 1 e 2 Reis, que estão na nossa Bíblia hoje, era 3ª e 4ª Reis. Isso é apenas a título de curiosidade. Posteriormente foi feita a divisão atual, 1 e 2 Samuel e 1 e 2 Reis, que é a mais apropriada. O período de tempo, então, coberto pelo livro, vai desde o nascimento de Samuel até a morte de Saul, abrangendo um período de entre 115 a 150 anos. E o autor, como eu falei, Samuel, teria escrito os 24 primeiros capítulos, e os profetas Natan e Gad escreveram os demais, que tratam já após a morte de Samuel e da vida de Davi. O conteúdo do livro, aí na página 9 da apostila: o livro de 1 Samuel é um livro de transição do governo efetuado pelos juízes para os reis, como eu disse. O livro é um relato baseado principalmente na vida desses 3 homens: Samuel, nos 7 primeiros capítulos, Saul até a metade do livro e na segunda metade até o final, Davi. Nós veremos nos próximos vídeos, nós teremos 3 vídeos, cada um focando num desses homens. Então agora nós vimos aí essa introdução, entendemos um pouquinho o que está se passando na história, entendemos o propósito de Deus para esse livro, e agora vamos passar a estudar cada um desses homens aí de Deus, que foram homens de Deus mesmo com suas falhas, e que trabalharam nesse período aí de transição dos juízes para o reinado. Amém? Voltamos já já com outro vídeo. Tchau, tchau.